Olá, meus amigos, aqui é a Márcia Luz e hoje é um dia fabuloso porque eu tenho a honra de apresentar para vocês a Ceci Sodero, uma aluna muito aplicada do meu curso Sucesso Absoluto, e ela é uma mulher brilhante, tem doutorado em física, trabalha com coisas fabulosas, mas é uma pessoa muito interessante porque ela mistura toda a área super matemática, cartesiana, objetiva, lógica, científica da física, e por outro lado ela trabalha também com o lado espiritual, com o lado energético, através de Reiki, de várias terapias holísticas que ela faz, ou seja, é uma mistura perfeita, é a mistura do racional de um lado com o emocional do outro, com o terreno de um lado, o espiritual do outro, e essa soma dá uma soma muito especial. Por isso eu tenho muito orgulho de ter a Ceci como aluna do curso Sucesso Absoluto, e hoje eu trouxe aqui ela como convidada para que ela possa ensinar um pouquinho da trajetória dela e assistindo essa entrevista você possa aproveitar algumas dicas para a tua vida também. Tudo bom, Ceci? Como você está? É um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigada, eu estou super bem agora, bem com o doutorado já resolvido, super tranquila. Que coisa boa saber disso. Mas nem sempre foi assim, né, Ceci? Quando eu te conheci, você estava passando por uma fase meio complicada na tua vida. Foi por isso que você procurou o curso Sucesso Absoluto? Me conta que fase era essa, por que você procurou o curso, que movimento foi esse teu? Eu estava empacada na minha tese, eu não conseguia ir nem para frente nem para trás. Assim, as situações que surgiram diante de mim quando eu estava fazendo a tese de doutorado acabaram me travando em pontos que eu não podia travar, em trabalhos assim de sísmica que eu conheço pra caramba. De repente eu não conseguia fazer nada, eu não lembrava de nada, eu estava simplesmente empacada, é como se eu tivesse tido um bloqueio mesmo. Aí eu tava fazendo terapia com a Astrid e não, a minha terapeuta, né? E ela sugeriu que eu visse o seu canal, Márcia Luz. Foi quando. Aí eu fui ouvindo você falando, eu falei, nossa, que interessante, eu tô fazendo algumas coisas erradas. Aí você ofereceu o curso Sucesso Absoluto. Eu falei assim, vou fazer para ver se eu consigo entender o que está dando de errado na minha vida. Porque assim, a gente, mesmo fazendo terapia, não estava conseguindo encontrar o que eu estava errando, né? Aí quando eu comecei a fazer o curso, eu percebi que eu estava sem foco, sem diretriz, sem direção, apesar de achar que eu tinha tudo isso, né? E foi assim, num exercício que eu fiz, que eu percebi esse detalhe. Tá, então assim, você perdeu o foco e a tua energia estava se dissipando para vários lados e por isso você não conseguia sair do lugar e terminar a tua tese. Você estava muito no final, você já tinha acabado as disciplinas, já estava pronta para se formar, para acabar teu doutorado. E deixa eu entender uma coisa, Ceci, você empacou em coisas que era a tua área de domínio, é isso? A tua área de competência? Ou seja, a dificuldade não era intelectual? Não, não era. Era assim, aquela área eu conhecia super bem. Não foi só essa. Tiveram uns três áreas dentro da tese que era minha área de conhecimento, era a área que eu trabalhava. E eu empaquei. Eu não conseguia nem para frente nem para trás. Eu olhava para aquilo, era como se eu estivesse lendo alguma coisa em japonês. Que coisa curiosa. Que curioso isso. E além da falta de foco, a falta de foco eu imagino que tinha a ver com dispersava energia com outras coisas e não colocava energia em sentar a bunda na cadeira e escrever a tese. Porque quando a gente está para entregar uma tese, é sentar na frente do computador e fazer acontecer, né? Mas não era só isso, tinha mais coisas pegando, tinha crenças limitantes funcionando aí, Ceci. O que é que estava te amarrando? Sim, é uma das crenças assim que até foi um dos seus bônus, foi do não merecimento, né? Então, coisas que aconteceram na infância, não foi nem falar assim que era na adolescência, mas na infância mesmo, e que acabaram acarretando, assim, coisas que a gente vai acumulando, né? E que a gente não percebe, que para aquele momento, aquele tipo de recurso foi bom, só que depois ele atrapalhou, né? Certo. Ou seja, a sensação é que você não merecia ter um doutorado, é isso? Eu não merecia ter nada, é por aí mesmo. Foi muito estranho descobrir isso. Tá, e aí? Depois que você descobriu, o que aconteceu?
tipo, abriu as portas, assim, não só pro doutorado, mas para muitas outras coisas, assim, na minha vida. De repente, eu tô toda atordoada, que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ficou um tempo, tipo assim, 4, 5 anos parado, né? E de repente, parece que tudo aquilo que ficou para trás, eu tenho que, como se tivesse tudo vindo de uma vez, né? Então, assim, agora você se sente merecedora, então as coisas vão acontecer todas de uma vez para você, né? O universo está te dando presentes, é isso, Ceci? Exatamente. Que tipo de presente? Me conta o que está acontecendo aí na tua vida. Por exemplo, eu agora estou trabalhando, eu faço pesquisa junto com o pessoal da Geofísica da USP, né? E a gente vai. Eu ganhei um curso, né? Porque eu não vou pagar nada, então eu acabei ganhando. Um curso e a gente vai dar umas palestras em Barcelona em final de setembro, começo de outubro. Você vai para Barcelona como palestrante e vai fazer o curso gratuitamente lá? Com tudo pago pela USP. Nossa, e você é professora pesquisadora da USP, agora foi contratada como... técnica, na realidade é técnica. Técnica pesquisadora dentro da USP. Isso é. Aí tem aqueles contratos temporários, porque eu teria que estar prestando concurso, né? E por enquanto eles não estão com previsão, por causa das condições do governo, essas coisas todas, mas já é alguma coisa, né? Nossa! É uma grande coisa, né? Dentro da USP, que é referência na tua área, não é isso? É referência, é uma das maiores referências. E que mais? Que outras coisas têm acontecido aí? Eu trabalhava trabalho com Reiki, né? Mas antes eu só fazia assim aplicação em algumas pessoas que eu conhecia e tal. Aí eu participando de um grupo de trabalho de apometria, né, que também é uma outra área que eu trabalho, só que assim, eu não faço apometria, eu participo de um grupo de apometria. As pessoas que estavam lá falaram assim, você faz um reiki tão bom quando você faz as coisas, por que você não dá curso pra gente? Aí agora eu tô dando curso, eu nunca pensei em dar curso de reiki, mas tá sendo legal, porque é uma troca interessante com as pessoas, né? Eu ensinando alguma coisa que as pessoas acham que eu sou muito boa, então eu acho legal isso também. Poder passar isso adiante. Quer dizer que você está dando curso de reiki e também está atendendo como terapeuta holística? Sim, sim, sim. É uma nova atividade, são duas atividades completamente, quer dizer, elas parecem diferentes, mas ao mesmo tempo elas se completam, né? É muito interessante isso. A gente estava conversando esses dias sobre isso, né, Ceci? É muito curioso que você lida com a física no campo material e com a energia que a matéria influencia em todo o nosso funcionamento. E no Reiki, você está lidando exatamente com a energia que nós temos dentro da matéria, que influencia absolutamente tudo. Então você talvez seja a única terapeuta holística que eu conheço que é verdadeiramente holística, porque você conhece o mundo metafísico, mas você conhece o mundo físico profundamente também. Você é doutora em física. Sim. Que coisa incrível essa mistura. Como é que é isso? Como é que você está conciliando esses dois mundos? É interessante, porque às vezes eu tenho que dar algum exemplo no Reiki, né? E aí eu acabo falando das coisas que eu trabalho, né? Assim, por exemplo, eu trabalho com um aterro sanitário, a gente procura a contaminação de chorume, essas coisas. E, de repente, assim, a gente sabe que quando você tem um aterro sanitário, você fecha as celas, né? Você deposita todo o lixo, aí você fecha a cela bonitinha, ela vai aos poucos o lixo vai se deteriorando, só que ele vai sendo tratado, esse lixo que está se deteriorando, né? Então o chorume vai poder virar uma água de reuso, não para a gente beber, mas para você usar em outras coisas. Aí você tem o gás metano que vai saindo, então você pode transformar em energia, né? Então, assim, são coisas que, na primeira vista, são ruins. Mas quando elas são transformadas e trabalhadas elas podem ser trabalhadas e transformadas para um benefício maior. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente tem sentimentos, muitas vezes, que a gente considera ruins. Mas se a gente conseguir trabalhar esses sentimentos internos, né, esse lixo que a gente tem às vezes dentro da gente, que nem um bloqueio de não merecimento, se você consegue trabalhar ele pode te ajudar a evoluir, a te melhorar física e espiritualmente.
É uma coisa bem doida, assim, é bem interessante. Muito bom isso. O negócio é que a nossa cultura, desde René Descartes, que separou o corpo da mente, o interno do externo, as emoções da razão, a gente acreditou nessa ilusão de que tudo é dividido, que tudo é compartimentado. E, na verdade, nós somos seres únicos, holísticos mesmo. E quando você afeta uma área da vida, você diretamente está afetando a outra. E isso é uma das minhas grandes lutas para conscientizar as pessoas de que nós temos que trabalhar holisticamente, porque se trabalhar a emoção e não trabalhar o corpo, de alguma maneira o corpo vai voltar a influenciar a emoção e vice-versa. E esse trabalho completo é muito difícil de se vender como algo necessário. E você tem a base científica para isso, para mostrar o quanto isso é verdade dentro da física e não só dentro das crenças, do mundo das emoções, do mundo mais espiritual, né? Muito interessante essa mistura Pode falar. Dá para fazer a interligação entre os dois, né? Assim, a forma como às vezes até a gente trabalha na parte com o pessoal que é mais cético, né? Às vezes o jeito que a gente age acaba fazendo com que as pessoas venham te perguntar o que é, por exemplo, o pessoal da área de física, de geofísica, eles são muito pé no chão, né? Tem gente que não acredita em nada disso. E aí eles veem você trabalhando, às vezes eu converso com as pedras, né? Que eu brinco que às vezes elas falam para mim onde tem o problema da contaminação, o que gerou, né? O que elas sentem, a plantinha. Eles morrem de rir da minha cara, só que assim, muitas vezes eu acerto, né? E a gente parece uma louca quando a gente faz isso no trabalho com gente que é cética, né? Mas assim, hoje de manhã um colega meu ligou e falou assim, eu tô precisando que você converse com umas plantinhas porque eu não tô conseguindo encontrar onde está o motivo da contaminação. Eles sabem que tem a contaminação, só que eles não conseguem ver a origem da contaminação, né? Por onde começou. Sabe o que essa fala me lembrou, Ceci? Eu não sei se você vai lembrar de um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso, que era um médico que ele trabalhava de uma maneira totalmente fora dos padrões normais a medicina. Ele acreditava que a gente tinha que resgatar as emoções das pessoas e respeitar a emoção de cada um dos pacientes. E os outros médicos tratavam esse médico com todo preconceito, com toda falta de respeito mesmo, porque ele era tão diferente e tinha métodos tão pouco convencionais. E aí tem uma cena do filme que tem uma velhinha que está adoecendo, que vai morrer, porque ela não reage a tratamento nenhum. E aí um desses médicos altamente conservadores vai até o Patch Adams e diz, olha, por favor, me perdoa por todo o julgamento que eu fiz até então, mas essa minha paciente precisa de você. Você é a única esperança dela, ou ela vai morrer. E o Patch Adams humildemente aceita o pedido de desculpa e aceita fazer um tratamento totalmente alternativo com a velhinha. E quem viu o filme vai lembrar da cena. Ela tem um sonho de poder tomar banho numa grande piscina de macarrão, e ele enche uma piscina enorme, uma banheira enorme com macarrão, e entra com ela na banheira e ela toma banho de macarrão ali com ele, e aí ela começa a sair da depressão e o tratamento começa a funcionar e a reagir. E você citou exatamente o mesmo exemplo, um desses físicos aí cartesianos tradicionais que falou, pelo amor de Deus, Ceci, conversa com as plantinhas, porque eu não sei exatamente o que você faz, mas o negócio funciona e o meu método tradicional não está permitindo descobrir o problema. É bem interessante essas coisas. Assim, foi uma coisa bem interessante quando ele falou de manhã, que eu comecei a rir. Eu falei assim, tá. Então eu vou porque assim, eu tô me atrapalhada esses dias com questões de horário, né? Eu falei assim, mas eu falei, vou ver se eu consigo ir amanhã visitar tuas plantinhas. Ele falou, não, eu passo aí e te pego. Agora, você estava falando de depressão, tem uma coisa muito interessante que as pessoas não se ligam na questão da depressão, que a gente acaba estudando algumas coisas. Assim, a depressão é uma falta de endorfina e dopamina, que é da glândula pineal. A glândula pineal da gente, que é aqui assim, que a gente chama de terceiro olho, né? Ela que produz essa glândula, essas duas substâncias. Substâncias, e elas mexem com a alegria das pessoas.
Então, assim, quem tem ela muito fechada, muito travada, a alegria começa a decair e a depressão começa a subir. Então, muitas vezes as pessoas acham que a depressão é besteira, né? Mas, na realidade, ela é uma falta de produtos, de química, de alguns produtos químicos, de alguns minerais químicos no organismo, né? Então, você trabalhando assim, por exemplo, o reiki, você vai ajudando a pessoa também, porque no reiki a gente sempre pede para a pessoa estar falando alguma coisa, né? Mas é interessante, porque, por exemplo, está bloqueado isso. O rapaz que me ligou hoje de manhã estava falando da plantinha, estava falando do trabalho dele, está bloqueado também. Ele não sabe por onde sair, né? Então a gente sempre tem que ter assim essas ligações, porque minha tia tinha depressão, ela é bipolar, tudo, né? Então você vê que às vezes as pessoas têm um certo preconceito com relação a isso, né? E é curioso, porque, Ceci, você conhece todas essas coisas há muito tempo, não é de agora. E, no entanto, você estava se sentindo bloqueada também e precisou da ajuda do curso, porque, por mais que você tentasse, você não saía do lugar. É interessante, porque uma coisa é quando acontece com um leigo. Eu não entendo nada de desenvolvimento humano, eu não entendo nada de funcionamento do ser humano, e aí eu travo e eu não sei como sair da situação. Mas você é uma mulher que estava terminando um doutorado e que tem uma base também de conhecimento holístico muito grande e ainda assim não ficou imune a travar. Você travou também, Ceci. Como é que é isso? Você tem clareza de o que pega, por que pega e de que maneira que a gente pode lidar com essas situações? Por exemplo, no meu doutorado, eu sei que foram situações que foram acontecendo durante o processo dele, né? E eu sabia que eram as situações, eu sabia que eu tinha que resolver aquilo, só que eu não conseguia resolver, era muito estranho, porque para mim aquilo era muito estranho, porque eu falava assim, eu tenho toda a ferramenta, como que eu não estou conseguindo aplicar essa ferramenta comigo? Certo. Né? Assim, se eu tenho, como que eu não consigo aplicar e como que eu vou querer que os outros apliquem, se eu não estou conseguindo fazer comigo mesma, né? Aí, assim, pra mim, é isso que eu falo, às vezes é um exercício que te faz pensar de uma forma diferente, né? Você acorda naquele dia e você fala, vou fazer... Porque eu também estava enrolando nos exercícios do curso. Eu assistia... Isso é curioso, é verdade, eu não ia provocar, né? Mas você precisou de vários puxões de orelha, você adiava para assistir os vídeos, você adiava para preencher os exercícios. E eu costumo dizer que só comprar o curso não é o suficiente. Eu não tenho varinha de condão, comprou, se transforma. Você tem que agir, né, para a coisa acontecer. Sim, E aí, como é que foi isso? O que te fez começar a levar a sério? Aí eu acordei um dia assim, olhei pro meu cachorro, ele olhou pra minha cara, tipo assim, você vai levar as coisas, a vida a sério ou não? Ai, não acredito. Aí eu falei, nossa, tem que levar minha vida mais a sério, até ele tá me falando. Deixa eu entender, quer dizer que eu tive um palestrante aqui, eu tive uma ajuda direta do teu cachorro para o treinamento funcionar para ti, é isso? Foi mais ou menos assim. Já que você comprou o curso, faz, né? Não fica aí batendo a cabeça na parede. Mais ou menos isso que ele quis muito dizer. Bom. Mas é gozado, né? Porque o olhar do animal foi muito forte naquele dia que eu falei assim, o que eu faço? Ele olhou pra minha cara, olhou pra tela do computador, olhou pra minha cara de novo e falou assim, você está falando, olha pra frente, tá na sua frente o que você tem que fazer. Ai, meu Deus. Tá, e aí, Ceci, o que você resolveu? Aí eu resolvi fazer. E aí eu peguei um exercício, assim, eu falei, tinha vários exercícios que eu tinha que fazer. Eu falei assim, vou escolher um aleatório. Eu tava meio de mau humor, né, assim, porque ele tava me dando O cachorro, que bom que não era eu, que bom que era o cachorro, tá, e aí? Aí eu peguei e falei assim, olha, já tinha levado umas bancas, aqui eu falo sozinha, entendeu? E o cachorro fica do meu lado, eu acho que ele ficou me ouvindo e já fica de saco cheio. Aí eu sei que eu peguei e resolvi fazer aquele de foco, de a gente manter o foco, de a gente saber qual que é, o que a gente quer, o que a gente imagina, como que a gente vai fazer, como que eu vou estar daqui a 5, 10 anos e tal. Aí eu parei e comecei a pensar. Aí foi uma coisa muito estranha, porque parecia que mexeu alguma coisa aqui no cérebro, Sim. Sabe? Como se tivesse destravado alguma coisa. Aí, na hora que eu tava fazendo aquele exercício, eu falei assim, nossa, eu já sei como resolver o problema da minha conta lá no doutorado, né? Não acredito. Assim. Peraí, vai devagar que essa foi demais para mim. Você estava respondendo as perguntas ligadas a foco, as perguntas têm a ver com desenvolvimento pessoal, têm a ver com o teu projeto de vida, e enquanto você respondia, veio a solução para uma questão técnica da tua tese.
Exatamente. Nossa, Ceci, que coisa incrível. É como se de repente desbloqueou mesmo. É como se uma cortina tivesse sido aberta e você enxergou o que estava na tua frente. Isso. É que nem eu, quando eu tava. O pessoal fala, quando eu comentei isso com o pessoal, eles começaram a rir e falaram assim, porque eu tava no meio de físicos, né? Geofísicos e tal. Eles iam falar assim: ah, você tá dando uma de Albert Einstein. Eu falei, por quê? Eles falaram assim, porque quando ele tava tentando desenvolver a teoria da relatividade, ele travou. Aí ele foi trabalhar num órgão público. Aí na hora que ele tava mexendo nos papéis lá, ele teve esse insight. Do jeito que caiu o papel, ele teve insight. Eu falei, nossa. Nossa, Ceci, que coisa incrível. Quer dizer que você e Albert Einstein, os dois tiveram um insight mexendo em coisas que a princípio não tinha nada a ver com o problema que precisavam resolver. Exatamente, mas é isso que eu acho que aquele exercício mostra pra gente também. Que às vezes você tá tão concentrado naquele foco, querendo fazer o problema, resolver o problema, né? Você tá tão focado, você fala, não, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, que você acaba se bloqueando. Eu não entendo assim como que a gente se bloqueia. Mas assim, eu acho que você fica tão nervosa que você quer resolver, que você não consegue ver a coisa que tá mais óbvia na sua frente. Eu acho que deve ter juntado as duas coisas. Você já estava trabalhando a questão de não ser merecedora, a gente estava trabalhando tirar as crenças limitantes no binário, ou seja, você estava limpando a ferida em volta, né? Estava limpando todos os resíduos que estavam te impedindo de enxergar, mas depois de limpar tem que ter aquelas ferramentas que eu trabalho lá no curso, que é colocar no papel mesmo, tá? E agora? E agora que eu estou me sentindo mais corajoso, mais poderoso, agora que eu estou me permitindo o que é que eu quero? E aí, na hora do que é que eu quero, você tem que anotar o passo a passo. E aí, o passo a passo te permitiu, tá bom, eu quero. Então, eu vou ter que fechar minha tese, porque minha tese é um passo necessário para alcançar. Exatamente. Aí foi muito, mas assim, foi muito legal, porque depois disso, realmente, muitas coisas deslancharam, assim, na minha vida. Não é que a tese estivesse me bloqueando, eu estava me bloqueando. Claro. Não era a tese, assim, tudo bem, teve as situações, mas essas situações, elas acabaram ocorrendo também, porque eu tinha aquele sentimento de não merecimento. A gente também tem que ser honesto com a gente mesmo, né? É difícil a gente ser honesto, mas a gente tem que saber onde você errou, onde você deixou de errar, e aprender com a lição. Né? Você fala assim, não, agora eu não preciso mais disso para minha vida. Né? Agora, a partir daqui, a gente vai trabalhar de uma outra forma. Né? E você está construindo o teu sucesso agora de uma maneira super especial, então, Ceci, com muitas portas se abrindo na tua vida. Depois que eu fui para o Peru, então, que eu fui para Machu Picchu, quando não sabia se eu ia, se eu não ia, se eu ia, se eu não ia, porque eu tinha que deixar meus cachorros 15 dias fora, né, assim, eu ia ficar 15 dias fora, e aí eu falei assim, não, eu vou. Depois disso, então, parece que me abriu mais ainda, sabe assim, foi tudo junto. Essa viagem também foi uma oportunidade de eu estar em contato com o meu eu interior, né, e ver que os caminhos que eu estava tomando realmente estavam corretos, né, assim, que eu tinha feito bem, ter feito o curso, né, que o curso tinha me orientado bastante, junto com os bônus, com todas as coisas que tiveram, né, tudo que veio junto, assim, acabou somando tudo, e assim, eu acho que o cume foi quando eu fui para, assim, eu nem acho que foi quando eu fui no doutorado, mas quando eu fui para Machu Picchu, que era um lugar que eu queria ir desde pequena. Isso ampliou teus horizontes, ampliou a visão de mundo. Não é por acaso que logo depois está surgindo trabalhos fora do país. O mundo ficou maior para ti, né, Ceci? Você viu que pode dar passos maiores do que o que você estava dando até então. Muito interessante isso. Ceci, tem muita gente que está nos ouvindo agora e que deve estar se sentindo com a vida travada, como você estava lá atrás, e não é muito tempo lá atrás, alguns meses lá atrás, né? E você travou por 4, 5 anos, tinha muita coisa que não estava indo para frente na tua vida, as coisas não estavam decolando, e de repente, quando elas se encaixaram, tudo começou a dar certo e você está numa fase super feliz da tua vida, conectada com a prosperidade, porque as oportunidades profissionais estão aparecendo, as oportunidades intelectuais, de conhecimento estão aparecendo. Você está num momento super bom da tua vida, né? Você está vivendo um momento de muita alegria. O que é que você poderia ensinar, sugerir para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento e que talvez estão se sentindo emperradas, talvez estão sentindo que a vida não sai do lugar, talvez estão sentindo que não são merecedoras das bênçãos que o universo tem para elas,
elas, o que é que você pode ensinar para elas para que elas possam dar uma sacudida e acordarem? Qual é a mensagem final que você quer deixar para esse grupo, para essas pessoas que estão te ouvindo agora? Assim, eu acho que as pessoas elas têm que realmente procurar. Quando a gente se sente travada, a gente tem que tentar entender o que está travando a gente. O teu curso me ajudou muito, porque eu estava fazendo assim, eu estava na terapia, né? Tava resolvendo, mas assim, eu não sentia aquela coisa que assim, não me sentia conseguindo me destravar na realidade. Teu curso, como eu te falei, quando eu estava fazendo o curso, a gente tem vários bônus ali legais, começar a trabalhar da EFT e tal. Mas foi no foco, foi nesse exercício do foco que eu consegui me deslanchar muito. Foi muito gozado, que assim, ele é do primeiro exercício, ele é do primeiro módulo, né? E foi o último que eu fiz. Olha. Porque eu não conseguia, assim, saber o que eu queria da minha vida. Eu estava num ponto que eu não estava nem mais sabendo o que eu queria. Então eu falava assim, eu não consigo fazer esse exercício, né? Porque assim, o pessoal vai falar, se alguém for fazer, não sei se a estrutura vai ser a mesma, ele vai falar assim, mas logo no primeiro exercício ela conseguiu? Não, não foi logo no primeiro exercício, porque ele foi o último que eu fiz, né? Foi muito estranho, porque eu não conseguia fazer aquele exercício. Eu estava tão travada que eu não fazia aquele exercício, né? Então assim, eu acho que às vezes a gente está travado por, porque assim, exatamente, eu precisei primeiro me limpar, né? Precisei primeiro tirar os não merecimentos, aquelas formas, pensamentos negativas, aquelas formas de você não conseguir ir para frente, né? Assim, então assim, eu precisei realmente fazer essa limpeza antes. Então eu acho que a pessoa tem que tentar fazer uma limpeza, tem que tentar se centrar nela. Eu sei que é difícil, porque eu fiquei 5 anos nisso. Ou mais, né? Porque 5 anos, Ceci. 5 anos. 5 anos. Então, assim, é complicado, não é fácil. Tudo que trabalha com o interno da gente é muito difícil. Porque a gente tem medo, a gente não foi ensinado a olhar para dentro da gente. Nossa cultura não ensina a olhar. Mas o que eu acho que, assim, um curso que nem o seu, eu não vou falar que o Reiki vai fazer isso, mas ele ajuda, por exemplo, a gente a começar a se destravar, porque você vai trabalhar a energia que está parada, né, às vezes. Ela fica parada e você tem, quando você faz... Eu não conseguia nem fazer reiki em mim, pra você ter uma ideia. Olha só. E eu parei de um tempo de fazer reiki nas pessoas porque eu não conseguia, eu me sentia travada total, eu não sentia as energias saindo. Porque normalmente quando a gente pratica reiki, a gente tem uma sensibilidade muito grande na mão. Por isso que eu brinco, que eu falo que eu converso com as plantinhas, mas eu encosto, é como se eu estivesse vendo as coisas que aconteceram lá antes, né? Mas isso de repente é um dom meu, eu não sei, mas eu acho que as pessoas podem desenvolver. Porque eu estou ajudando pessoas a fazerem isso, né? Então, assim, eu acho que tem coisas assim que a gente tem que fazer assim. A gente tem que investir em cursos que nos oriente como um sucesso absoluto. Tem também a parte que você tem que fazer. Como você falou, se a gente não fizer nada, né? Então, você pode trabalhar também a sua energia através de reiki, de cura prânica, de diversas formas, mas você tem que trabalhar. Você não pode fugir de você. E aí, quando a gente se encontra com a gente mesmo, a mágica acontece. Exatamente. E a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar com a gente mesma. Não adianta você programar, não, hoje eu vou fazer e vou conseguir. Eu consegui num dia que não tinha nada a ver. Porque meu cachorro... Graças ao teu cachorro que te deu uma bronca. Exatamente, graças ao meu cachorro que me deu uma bronca, entendeu? Assim, aí o pessoal ri, porque eles falam que eu converso com qualquer coisa, eu converso mesmo, até com a porta. Mas... na realidade, eles, assim, eles refletem o que a gente quer, porque ele me sentia, eu acho que assim, ele acabava se sentindo apreensivo porque ele me via apreensiva, né, assim, então assim, eu comecei a perceber na reação deles as minhas reações. Um espelho, como se estivesse olhando no espelho. Exatamente, então você começa a fazer análise de você, né, você começa a se analisar, você começa a se questionar. É que eu tenho esse hábito também, né, quando a gente chega no não merecimento, é uma coisa muito estranha, porque a gente bloqueia isso, né? É uma coisa incrível. E assim, a gente não pode culpar, sei lá, pai, mãe, vó, tio,
Porque eles só podem dar, e aí você aprende outra coisa, que as pessoas só podem te dar aquilo que elas sabem, o que elas tiveram. Elas não podem te dar nada além disso, a mais que isso. Né? É uma coisa muito interessante isso também, porque a gente às vezes cobra dos outros as atitudes. Só que assim, aquelas pessoas, elas estão dando aquilo que elas acham que é certo, porque foi como elas foram educadas. Né? Assim, você vê muita gente culpando pai, mãe, vovó, mas eles só vão te passar aquilo que eles receberam. É muito forte isso que você está dizendo, Ceci, porque é uma desculpa cômoda. Ah, eu sou assim porque eu fui criado assim, eu sou assim porque meus pais eram assim, eu sou assim por causa dos valores da minha religião. Tá bom, mas hoje você está escolhendo manter algumas coisas ou você pode escolher mudar algumas coisas. Exatamente. E a responsabilidade da sua escolha é só sua, de mais ninguém. E você assumiu as suas escolhas. Exatamente. Aí, assim, você vê que quando a gente assume as nossas escolhas, quando a gente assume os nossos erros, que é o mais difícil, né? Você melhora. As coisas começam, o universo te ajuda. Você pode ir embora que o universo vem atrás. E tá te ajudando muito, né, Tá Ceci? bastante, não posso reclamar, não. Que coisa boa. Escuta, Ceci, eu sou testemunha de que você tem uma energia maravilhosa mesmo. Não é por acaso que você foi convidada não só para atender como terapeuta reikiana, mas também para dar aula de reiki. Se as pessoas que estiverem te assistindo agora conectaram com a tua energia e quiserem ser ajudadas por você, como é que elas fazem para entrar em contato com você? Você pode deixar um telefone de contato, um e-mail para elas poderem te procurar? Sim. Telefone, eu vou dar os celulares que é mais fácil de me encontrar, tá? Tá. O celular, aliás, é da TIM, é 011 Tá. 94868 2627. Certo. E o e-mail é cecisodero@gmail.com. Ok, por esses contatos elas conseguem falar contigo, e se quiser marcar uma sessão de Sim. reiki, uma avaliação, você faz avaliação, não é isso? Exatamente. Pra gente até ver assim, o tipo de tratamento que às vezes a pessoa precisa de algum tipo de tratamento diferenciado, alguma coisa assim. É sempre ver como que é o que ela realmente precisa. Muito bom, você faz sob medida para cada pessoa. Exatamente, cada pessoa é diferente uma da outra. A energia sempre vai ser uma diferente da outra. Se vocês quiserem uma reikiana com doutorado em física, que eu não conheço outra, juntar esses dois mundos é muito raro. Ceci Sodero é a pessoa ideal para isso e vai poder te ajudar inclusive os mais racionais, né? Porque poder ser atendido por alguém que tem doutorado em física, o padrão é outro, é bem interessante. Ceci, eu quero te agradecer muito pela tua participação e assim, pela coragem de você ter contado, olha, eu empaquei, teve momentos que eu não fiz, eu fugia das aulas, eu não assistia os vídeos, eu não fazia os exercícios, até que uma hora eu me toquei, o que eu estou fazendo da minha vida? Peraí, eu quero ou não quero mudar? E se eu quero, eu vou precisar colocar em prática e fazer acontecer. Eu acho que essa tua honestidade mostrar assim que, claro que a gente tem dificuldade, claro que não é tudo simples, você tem que fazer a sua parte, você precisa querer mudar o jogo. É muito interessante porque algumas pessoas estão prontas para mudar o jogo, mas ainda não tomaram essa decisão final. Tá bom, vai ser hoje. E essa decisão final é o que muda a nossa história. Então eu te agradeço pela sinceridade, pela coragem de abrir o coração, porque você sabe que com o teu depoimento você vai poder ajudar as pessoas que estão te ouvindo. Com certeza. Muito bom ter estado aqui com você. Você é 10, mulher. Você é maravilhosa. Gente, imagina. Foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez, junto com a Ceci Sodero. A gente continua se encontrando nas próximas entrevistas que eu vou trazer para vocês, então. Até lá.